nossa aula de História desta semana, páginas 130 a 135. Contribuição dos imigrantes. Desde a chegada dos primeiros portugueses, os imigrantes fazem parte da história do Brasil. Sua presença resultou em muitas contribuições para a economia, a sociedade e a cultura brasileira. No entanto, a história dos imigrantes não termina aqui. Muitos imigrantes continuam chegando ao Brasil, vindos principalmente de países da América Latina e da África. Eles buscam uma vida mais digna, fugindo, muitas vezes, de conflitos, catástrofes naturais e crises econômicas. Em 2010, um terremoto matou 230 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados no Haiti. Devido a esse desastre natural, muitos haitianos já emigraram para o Brasil, principalmente para a região sul. Leia a reportagem a seguir e responda as questões. Por que o texto diz que o encontro de culturas está de volta a Blumenau? Porque inicialmente a região de Blumenau era habitada por povos indígenas como os Caigangue e os Botocudo, e a partir de 1850 recebeu imigrantes alemães, italianos, poloneses, entre outros. Atualmente os imigrantes haitianos, com uma cultura muito diferente da dos brasileiros, que vivem na região sul do país, foram viver em Blumenau. Porque as crianças haitianas são consideradas estrelas da aula de geografia, porque elas percorreram vários lugares dentro e fora do Brasil até chegar ao seu destino, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Alimentação e diversidade cultural. Entre os costumes que caracterizam a cultura de um povo estão os seus hábitos alimentares, aquilo que costumamos comer, as receitas culinárias tradicionais e o modo de preparar os alimentos são transmitidos de geração em geração e fazem parte do nosso patrimônio imaterial. O povo brasileiro é formado principalmente pela mistura de 3 culturas muito marcantes: a portuguesa, a africana e a indígena. Com a chegada de novas comunidades de imigrantes ao Brasil, outras tradições culturais somaram-se a essas 3. No caso da culinária, alguns exemplos são o preparo e o consumo de massas e pizzas introduzidos pelos italianos e o cultivo e o consumo de verduras e legumes difundidos pelos japoneses. Alguns alimentos africanos, então azeite de dendê, que é extraído de uma planta africana, o dendezeiro. Essa planta foi trazida para o Brasil por traficantes de escravos, já no século XVI, mas durante muito tempo os brasileiros continuaram consumindo o azeite vindo da África antes de fabricá-lo aqui. Já o quiabo foi trazido para o Brasil pelos africanos escravizados. Esse fruto é utilizado no preparo de diversos pratos brasileiros, como frango com quiabo, prato típico do estado de Minas Gerais. De acordo com o texto, o povo brasileiro é formado por quais culturas? Principalmente pela mistura de indígenas, portugueses e africanos, além de outros imigrantes. Pesquise e cite exemplos de hábitos alimentares introduzidos no Brasil pelos imigrantes. Então, alimentos como pizza e massas, quibe e esfirra, frutas, legumes, verduras, entre outros. Com relação às bebidas, alguns exemplos são o vinho e o suco de uva. O caruru é uma receita que provavelmente foi trazida ao Brasil pelos africanos escravos. Atualmente ele é um prato típico da culinária baiana. Leia ao lado alguns ingredientes usados no preparo desse prato e depois responda as questões. Você já provou o caruru? Ele é um prato típico de qual culinária? Culinária baiana. O que há em comum entre o denzedeiro e o quiabo? Ambos são originários do continente africano. Suponha que você vai à feira comprar os ingredientes para preparar essa receita. De quantos gramas de camarão e de quiabo você precisaria? 500 gramas de camarão e de 1.000 gramas de quiabo. Imagine que você vai receber amigos que vivem em outra região do Brasil e gostaria de preparar para eles um prato típico da sua região. Que prato você prepararia? Escolha o prato, pesquise a receita, peça ajuda de um adulto para prepará-lo. Então, essa é uma atividade pessoal. Se você conseguir fazer, se você não conseguir, não tem problema.
Então, em sua opinião, quais são as diferenças entre a imigração que aconteceu no início do século XX e a que acontece atualmente? Então, hoje, muitas famílias vêm para viver em grandes cidades. Antes, vinham para trabalhar no campo. E hoje, há no Brasil muitos imigrantes da América Latina. E antes, eles vinham da Europa e da Ásia. Cite um aspecto que diferencia a imigração dos judeus da imigração de outros povos. Os judeus vieram para o Brasil fugindo de perseguição religiosa, étnico-racial, enquanto outros povos vieram em razão das crises econômicas, catástrofes naturais ou guerras em seus países. Observe a fotografia, leia a legenda. O que a fotografia documenta, o que mostra? Imigrantes da Letônia que vieram para o Brasil no começo do século XX. Essa fotografia é atual ou antiga? Antiga. Para concluir nossa aula de História, faça sua autoavaliação. Essa foi a nossa aula de História desta semana.